Retomando, irmãos, o estudo do nono mandamento, permitindo Deus, nós vamos concluir hoje os deveres exigidos no nono mandamento, que é a pergunta 144 do Catecismo Maior. Pergunta 144, quais são os deveres exigidos do nono mandamento? Nós temos aprendido que os mandamentos eles refletem o caráter perfeito de Deus. E a verdade é um dos atributos de Deus. Por isso, irmãos, que o alcance deste mandamento, o alcance do nono mandamento é a santidade da completem. Eu peguei os irmãos que ainda não entraram no estudo. Por isso que eu perguntei. Está vendo que não estava acompanhando? Vamos lá. Os mandamentos refletem o caráter perfeito de Deus. Por isso que a lei de Deus é perfeita. Muito bem. Então, olha, já estamos começando, não é porque está frio, né? Então, os mandamentos refletem o caráter perfeito de Deus. E a verdade é um dos atributos de Deus? É, né? Então, o alcance deste mandamento é a santidade da verdade. Então, o alcance geral desse mandamento é a santidade da verdade. Olha, irmãos, o cumprimento dos deveres desta lei fomenta a honestidade nas relações entre os homens. Um ambiente honesto, ele é absolutamente necessário. Um ambiente honesto é absolutamente necessário para uma sociedade próspera, para uma sociedade fraterna, onde as pessoas têm consideração umas pelas outras. E a base disso, irmãos, é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Lá em João 17 está escrito: a tua palavra é a verdade. E Cristo é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, olha, preste bem atenção aqui, principalmente os jovens, claro, mas todos devem atentar para isso. Você não vai encontrar em outro local fundamento para viver na verdade, senão na palavra de Deus. Você não vai encontrar outro fundamento para viver na verdade, senão fora da palavra de Deus. Existem muitas religiões, que as pessoas, eu vou abrir aqui um parênteses, irmãos, porque isso é importante para a firmeza da nossa fé. Existem muitas religiões, muitos modos de vida, digamos assim, espirituais. Há pouco tempo, eu escutei uma pessoa se dirigindo a mim e disse: Rogério, né, a gente não pode deixar de lado a espiritualidade, não é? Eu disse: isso é verdade. Mas qual? Porque ele fala espiritualidade, mas essa palavra espiritualidade é genérica. Ela serve para qualquer tipo de espiritualidade que você considere, porque existem muitas espiritualidades. Existe até o panteísmo aí, que a natureza é uma manifestação de Deus, ou Deus está na natureza. As pessoas acreditam, muitos acreditam nisso. É uma forma de espiritualidade, não é? Porque você está considerando que existe o transcendente, que não somente você considera aquilo que você está vendo, tocando, o concreto, que você está enxergando, mas existe algo abstrato. Então existem muitas espiritualidades, muitas religiões, inclusive religiões, a maioria das religiões, irmãos, a grande maioria que se tem notícia, que se tem conhecimento, eles têm bons preceitos. A maioria das religiões tem bons princípios, pregam boas coisas, não é, irmão? Prega boas coisas, prega o amor, prega o cuidado de uns para com os outros. Até os muçulmanos dizem que o princípio é o amor e o respeito também, apesar de a grande maioria dos massacres que acontecem por aí de outras religiões vem dos muçulmanos, né? Que se saiba, que se tenha notícia, e de outras também. Há outras religiões, mas os muçulmanos são os mais conhecidos. Mas se você for ver lá no Alcorão, estão lá os princípios, dizem o pessoal, né? Então as religiões aí, muitas, hoje a gente tem mais conhecimento por causa
difusão das culturas por meio, principalmente da internet, as religiões de origem oriental também falam disso, de uma coisa espiritualizada, não é? do respeito, do trato com os outros. Nós vamos encontrar isso em todos os lugares, mas quando nós vamos verificar na prática mesmo, o resumo da lei de Deus é o amor. Cristo Jesus disse, o resumo da lei é o amor, e o amor é que, encontrado na palavra de Deus, é quem vai promover um ambiente de respeito, de consideração de uns para com os outros e de justiça, porque nós precisamos da justiça também. O ser humano necessita da justiça para viver num ambiente que ele seja, que fomente a prosperidade, a fraternidade, porque se não houver justiça também não há fraternidade. Quem vai promover tudo isso, irmãos, é a palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus. A mentira entrou no mundo quando nossos pais, Adão e Eva, preferiram ouvir o pai da mentira, rejeitando a verdade divina. Então, olha, preste bem atenção nisso aqui. Qualquer coisa que é dita contrária à palavra de Deus é mentira. Qualquer sistema de pensamento e ideias que contrariem os princípios da Escritura é um engano, por mais benéfico que pareça ser, por mais bonito que pareça ser. É por isso que o mundo está desse jeito, e a gente fala exatamente isso, mostrando que o pai da mentira, ele não traz uma coisa escancaradamente mentirosa para você acreditar nela. Ele não vai fazer isso, nunca vai fazer, nunca fez. Ele sempre traz meias verdades. Ele sempre vai querer mostrar a coisa bonita, ele não vai querer mostrar uma coisa feia. O que é mais belo apresentado nas escolas, e inclusive na universidade, do que o socialismo e o comunismo? É um negócio muito bonito. Vamos viver todos em igualdade na sociedade. Vamos acabar com todos os sistemas de desigualdade, de exploração do homem pelo homem. Vamos distribuir tudo de maneira igual, para que ninguém tenha mais do que ninguém. Isso é ou não é bonito, irmãos? Isso é bonito, mas eles, pronto, a solução do mundo é essa. Essa é a solução. A solução é porque uns têm mais e outros têm menos. Então, se todo mundo tiver a mesma coisa, ninguém vai brigar por nada, ninguém vai querer mais do que o outro. É bonito ou não é, Rutinha? Hein? Não estou entendendo. Não faz sentido, né? Por que não faz sentido? Pela Bíblia você começa a ter outra perspectiva, você começa a refletir sobre determinadas coisas, porque a Bíblia lhe dá uma nova perspectiva. Você começa a desconfiar, não é? Você começa a estranhar, peraí, mas como é que isso é possível? Isso de fato é possível? Diga, Ramon. Observem, irmãos, na própria relação da perfeição do homem com Deus, quando ainda não existia pecado, havia uma relação diferente. Deus é Deus. Mesmo quando não havia pecado, Deus era Deus. E Ele estava e sempre vai estar bem acima do ser humano, que é uma criatura. E quando Deus criou Adão e Eva, mesmo assim Ele colocou diferenças entre um e outro. Deus deixou diferenças, mesmo sem pecado. Então veja que a Bíblia lhe dá uma perspectiva real, correta do mundo. Isso é a verdade. Então, quando você tem sistemas de pensamento e ideias que contrariam esses princípios, comece a desconfiar, por mais bonito que pareça ser. É nessa beleza, nessa falsa beleza, que está o engano, a mentira de Satanás. E onde é que nós vamos encontrar uma forma de melhor nos conduzir, princípios, leis justas, que vai nos ajudar a nos relacionar uns com os outros, mesmo no mundo de desigualdades, desequilíbrios
e injustiças, nós só vamos encontrar isso na Escritura. Nós vamos lidar com essa situação, porque a solução definitiva é Cristo e o novo céu e a nova terra. Esse é o momento da solução. Outro não há. Quem vier com outro tipo de solução, esqueça, não vai haver. Porque enquanto houver pecado e Satanás reinando no mundo, que é o pai da mentira, nós vamos ter essa situação. Enquanto nós continuarmos nascendo pecadores, nós vamos ter injustiças, desequilíbrios, tragédias, mortes. Mas até lá, até quando Cristo vier e renovar tudo isso, nós vamos viver melhor enquanto nós vivermos buscando a verdade que está na palavra de Deus. E não só é porque é viver melhor, viver por viver, porque esse também não é o objetivo que a lei de Deus nos mostra. O objetivo maior que a lei de Deus nos mostra é para vivermos assim, glorificando a Deus, porque se a gente buscar viver num mundo fraterno, nas melhores relações, mas não for para a glória de Deus, isso também não serve. Uma hora vai haver desvio. De novo eu lembro aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios. Qual é o capítulo do amor? Qual é? 1 Coríntios 13. Se eu pegar todos os meus bens e entregar aos pobres, se não tiver amor, se eu pegar meu corpo e entregar para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. Se não for para a glória de Deus, se não for para amar a Deus e amar o próximo, de nada adianta. Se não for para glorificar a Deus, de nada adianta. Nossa vida não adianta se for vivida só para nós mesmos. Mais uma vez eu digo, né, muitas pessoas dizem, admiram, dizem, olha, fulano vive para cicrano. Que coisa bonita, ele renunciou sua vida por causa de fulano. Mas você tem que tomar cuidado, aquele fulano ali não é o Deus dele, não é o ídolo dele, porque se for, está errado, por mais bonito que seja. Se ele está ajudando, se ele está se dedicando, se ele está vivendo para ajudar uma pessoa, normalmente acontece quando a pessoa tem algum problema, né? É inválido ou depende exclusivamente dos outros para viver. Se ele não estiver fazendo isso para a glória de Deus, aquilo não adianta. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos milagres e não profetizamos, mas Cristo disse, nunca vos conheci. Diga, Zaqueu. Claro, exatamente. Então, por isso que a gente precisa muito ter esse conhecimento de quem Deus é, da lei de Deus, para poder fazer a leitura correta. Porque qualquer pessoa, né, Gisele, se disser assim que irmã Dulce não é de Deus, é crucificado. É crucificado. Ou não é, Aline? Você é mais noite? A mulher dedicou a vida a ajudar as pessoas. Ela não se preocupou consigo mesma. Ela não se preocupou consigo mesma. Mas ela estava buscando com isso a glória de Deus. Ela queria glorificar a Deus. Esse é o objetivo maior dela, da vida dela. Ou ela entendia que fazendo isso aí, ela ia conquistar um lugar no céu. Ela ia garantir para ela um lugar no céu. Esse é o X da questão. Porque a Bíblia diz que não é por obras que nós conseguimos um lugar no céu. Agora, as pessoas não foram beneficiadas com aquilo que ela realizou? Claro, né? Claro que foram beneficiadas. E nós devemos beneficiar as pessoas? Claro que nós devemos. Devemos ajudar os pobres, ricos, classe média, tudo, todos. Devemos ajudar todos. Exatamente. Por isso, irmãos, que a gente estuda a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita. E essa lei aqui, ela diz respeito à santidade da verdade. Então, no último estudo que nós realizamos, nós vimos os deveres 16, 17 e 18. Os deveres 16 e 17 nos levam a rejeitar informações bajuladoras e também caluniadoras. E o dever número 18 nos mostra a prezar e cuidar da nossa boa reputação, porque
no texto que lemos de Provérbios 22, nos mostra que nós devemos ter muito mais cuidado em preservar o nome do que nos esforçar para aumentar a propriedade. Uma pessoa com bom nome tem muito mais oportunidade de fazer o bem à alma do seu próximo e glorificar a Deus com seu testemunho do que aquele com muitas riquezas. Aí mostramos aos irmãos, não que ter riqueza não possa ajudar o próximo, mas a Escritura afirma que grandes riquezas trazem grandes cuidados com elas. Grandes riquezas expõem os homens a perigos e não agregam valor real à pessoa, não agrega. Então é sempre aquela questão do equilíbrio, Muito bem, irmãos, vamos, então assim, permitindo Deus, concluir o nosso estudo sobre os deveres relativos ao 9º mandamento, com o 19º dever, que é defender a nossa reputação quando for necessário. Veja, quando for necessário. É sempre a questão do equilíbrio, né? Vamos abrir lá, vamos todos abrir nossas Bíblias, João 8,49. João 8,49. Quem encontrou pode ler? Por favor. Jesus como sempre, o maior exemplo de quem ele sempre disse que estava preocupado com a honra do pai dele, o dever que o pai dele tinha trazido para ele, a responsabilidade que ele tinha. Ele sempre deixou isso muito claro, não foi? Ele disse: eu venho fazer a vontade de meu pai. Se vocês tivessem o mesmo pai que eu, vocês iam me entender. Jesus disse várias vezes: vocês iam entender o que eu estou fazendo, vocês iam compreender o que eu estou dizendo. Vocês não entendem porque o pai de vocês é o diabo. Ele deixou isso muito claro. Então Cristo não estava sempre preocupado, ele não ia atrás, os irmãos sabem, de reivindicar que o nome dele fosse limpo na boca, principalmente dos judeus, né? Nunca foi atrás disso. Mas quando era necessário, ele se posicionava. E nesse caso aqui, ele foi acusado de duas coisas. O contexto aqui de João 8, irmãos, era que ele foi acusado de ser um samaritano e de ter demônio. Se os irmãos forem verificar, observem aí, que os irmãos sabem qual era a acusação dos judeus contra os samaritanos. Eles nem se relacionavam com os samaritanos, né? Jesus foi que conversou com a mulher samaritana e mais uma vez, né, trouxe alarde. Primeiro por estar falando com um samaritano e depois por estar falando com uma mulher, né? Então isso foi chocante para aquele momento, e mais uma vez Cristo está nos ensinando a sua lei, o evangelho, a expansão do evangelho, né, que é para todos. Não tem esse negócio de samaritano, ser samaritano, não ser samaritano. Mais uma vez fazendo uma referência lá a Timóteo, né? Deus deseja salvar a todos. Deseja salvar todo mundo, inclusive samaritanos, que eram rejeitados. Eles tinham que entender essas coisas. Então ele foi acusado de ser um samaritano e de demônio, e ele defendeu sua reputação dizendo que honrava seu pai, veja, e procurava a glória dele. Então isso daqui é fundamental para nós entendermos qual é o momento da gente defender ou não nossa reputação. Quando o nome de Deus e a glória de Deus estão em jogo, aí sim, é um momento importante, é um momento crucial. Apesar dos opositores de Cristo lhe ofenderem, sua defesa é centrada em quem? Em Deus, não é nele mesmo, irmãos. Olha de novo, ele diz assim: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Isso é uma desonra. Por que vocês estão me desonrando? Vocês estão me desonrando porque eu estou honrando a meu Pai. Vocês deviam estar junto comigo. Vocês deviam dar as mãos. Vocês jamais deveriam falar de mim, porque se você está falando de mim, você está falando também de meu Pai. Isso sim. Isso é muito interessante, irmãos, e contém aqui ensinamentos de como nós podemos defender nossa reputação como cristãos. Está centrado em quem? Em Cristo. Está centrado em Deus.
Porque muitas vezes a gente pode estar querendo defender nossa reputação porque a gente está preocupado com o nosso ego. Estamos preocupados com exclusivamente o nosso nome. E Cristo, por várias vezes, as acusações, ele nem respondia. Em muitas situações ele nem respondia, nem dizia nada. Veja, vamos lá em Mateus observar uma situação em que Cristo não respondeu a acusações contra ele. Mateus 27, do 11 ao 14. Aqui, em João, ele se defendeu. Em Mateus, ele não se defendeu. Olha que coisa interessante. Vamos lá, Mateus 27, do 11 ao 14. Quem pode aí? Pronto, veja só. Ele estava sendo, mais uma vez, acusado. Ele disse alguma coisa? Vamos lá, continue. Chegou um momento e disse, por quê? Olha, por quê? Essa é a grande questão. Por que Jesus não respondeu? Isso tem a ver, irmãos, com a vontade do Pai. Lembre-se, o que é que ele disse anteriormente? Eu honro meu Pai. Eu vim para honrar o meu Pai. Tem hora que a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. A sabedoria, irmãos, precisamos ter sabedoria. Tem hora que nós devemos nos alegrar quando dissermos todo mal contra nós. Nós não vamos atrás de defender a nossa reputação, porque aquilo está acontecendo porque nós estamos fazendo a vontade do Pai. Olha só, eu vejo alguns pastores por aí nas redes sociais, tem um que esbraveja, que é uma maravilha. Esbraveja quando fala contra ele, dá a resposta, e ele fala bem assim, não vou dizer o nome não, e ele sabe, se posiciona aí politicamente, e dá entrevista para a rádio, jornal, gosta de chamar os outros de canalha, e entre as outras coisas. Irmãos, não é a posição bíblica não. Tem gente que acha o máximo, pastor é destemido, defensor da democracia, isso aqui está envergonhando, o evangelho, aquele posicionamento dele. Não está honrando a Deus de jeito nenhum. Ele está preocupado com o nome dele, com a fama dele. É preciso ter muito cuidado, sabe? Quando a gente perde a referência da Escritura, a gente se perde. A gente começa a achar bonito o que Deus acha feio, e começa a achar feio o que Deus acha bonito. Deus achou bonita a posição do seu filho. Por quê? Porque Cristo sabia, irmãos, que sua missão era morrer pela redenção do seu povo, e que resistir ou se defender ia ser contrário a essa missão. Por isso que ele aqui não tem mais o que dizer, e trouxe admiração. Por que essa pessoa está tão serena, está tão tranquila? Por que que Pilatos estava admirado? Porque ele disse, rapaz, esse homem está a ponto de morrer, ele está a ponto de morrer, se eu o condenar, ele vai morrer, e o homem está tranquilo, não se defendeu de nada, de todas essas acusações. Muitas vezes o silêncio, irmãos, a serenidade, fala muito mais alto do que você ficar esbravejando, falando, se defendendo. Sereno, tranquilo. Exatamente. Então, meus irmãos, há um momento de defender a reputação quando for necessário. Cristo mostrou aqui, quando ele disse, eu não tenho demônio, eu honro o meu Pai, mas vocês não honram a Ele. Essa postura aí que vocês estão tomando está desonrando a Deus. Então, no momento, irmãos, da desonra a Deus, da desonra ao Evangelho, por exemplo, nós mostramos aos irmãos, expondo as duas cartas do apóstolo Paulo a Tessalônica, que Paulo defendeu o seu ministério porque estava defendendo o Evangelho. Lembra, os irmãos? Os opositores estavam atacando Paulo para atacar o Evangelho. Aí ele se defendeu. Ele se colocou, principalmente, nas cartas aos irmãos de Corinto, mostrando, defendendo o apostolado dele, por amor àqueles irmãos,
por amor ao Evangelho, para que eles ouvissem. Ele fez comparações, como nós vimos também no início da epístola, da carta dele, da primeira epístola a Timóteo. Ele fez comparações entre os falsos mestres e como ele foi chamado. Eu fui chamado pela graça, eu sou o pior dos pecadores. Observem os falsos mestres, sequer eles se classificam como sendo pecadores. Faça comparação, observem. Então ele está se colocando, não no sentido da honra necessária ao seu nome, da defesa. Porque quando uma pessoa diz eu sou o principal dos pecadores, ele está pensando na honra dele, quando a pessoa se classifica como o pior dos pecadores. Tá, João? Não está pensando na honra dele, não. Mas quando Cristo é atacado, quando o Evangelho é atacado, ele defende. Então nós devemos defender, irmãos, a nossa reputação quando for necessário. Deus vai nos dar a sabedoria. Se for para defender o Evangelho, defender a Deus, nós devemos sim. Quando não for, irmãos, lembre-se, você vai se livrar de muitos problemas. Você vai se livrar de muitos problemas quando você deixar para lá o que muitos ímpios falam de você, com você, porque ele não tem nada a perder. Ele não tem nada. Ninguém ganha uma discussão. O cristão não vai ganhar uma discussão se não for pelo motivo certo, pela honra a Deus. Não vai. A gente não deve estar preocupado com isso. Entendido, irmãos? Nós devemos defender a nossa reputação quando for necessário. E quando é, pastor? A referência é essa. É Deus, o Evangelho, Cristo, a lei de Deus. Isso vale a pena. Senão eu sou um servo do Senhor. É o que Cristo disse: vocês não me honram. Vocês deviam me honrar porque eu honro a Deus. Veja que ele não refutou a ofensa de ser um samaritano, não foi? Ele refutou a ofensa de ter demônio. E ter demônio. Refutou. Isso aí é uma ofensa que muitos ofendem de graça, irmãos. Muitos ofendem exatamente para quê? Para ver você se desequilibrar e você perder a razão. Entenda isso. Isso é estratégia de Satanás. Eu vou tocar no ego dele. Na hora que eu tocar no ego dele, a Bíblia não vai dar apoio a ele. Porque a Bíblia diz que é para você considerar os outros superiores a você mesmo. Que é você aguentar a afronta. Satanás conhece, irmãos, a Escritura. E conhece a gente. E conhece as nossas inclinações. A gente tem que ter muita sabedoria, senão a gente vai cair, a gente vai perder. Não é hora de defender a sua honra. Deixe que falem. Qual é o problema? Você não vai controlar a boca nem a língua de ninguém. Nós nunca vamos controlar. 20º dever. Vamos caminhando para o final. Cumprir as promessas lícitas. Preste bem atenção aqui. Texto também muito conhecido. É nosso dever cumprir as promessas lícitas. Ilícitas não. Salmo 15:4. Vamos todos abrir. Dá para ler, João? Salmo 15:4. Lê todo, lá no final chega. Então, essa parte aí, né? Jura com dano próprio e não se retrata. Ele cumpre a palavra, né? Foi lícito, ele vai cumprir. Então, o cristão, quando promete fazer algo, mesmo que depois que ele sofra prejuízo, ele cumpre, pois sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Então isso nos leva, irmãos, a refletir bastante antes de darmos nossa palavra, né? Então o cristão sempre, ele é uma pessoa que reflete, irmãos, que pensa no seu agir. Ele não deve agir ou falar de modo irrefletido, né? Assim, no impulso, no calor do momento. Você não deve fazer isso. Não deve fazer promessas, está fazendo promessas sem que tenha toda a segurança que vai poder cumprir com essa promessa, para que você não fique preso e você tenha que pagar um alto preço. Porque muitas vezes nós pagamos um alto preço pelas palavras irrefletidas, nós vamos ter que pagar. Eclesiastes 5:5 diz: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Melhor é você não prometer. Se não dá, se você não tem certeza, se você não tem segurança, não faça isso.
E eu sei, irmãos, que existem situações em que, mesmo pensando bem, mesmo fazendo cálculos, há fatores que não estão no nosso controle. Há muitos fatores que não estão no nosso controle. E às vezes a gente vai ter que, mesmo pensando direitinho, vai ter que de cumprir com aquilo que você prometeu. Isso vai lhe custar, mas a gente tem que entender que determinados custos, eles são dolorosos. O nome já está dizendo custo, né? É alguma coisa que muitas vezes não foi, como a gente está colocando, não foi prevista e tal. É um compromisso que você tem que cumprir, que isso muitas vezes não, o custo não necessariamente é financeiro, mas pode ser um custo de você gastar energias, ter que gastar tempo com aquilo ali. Diz, não, eu prometi, eu vou cumprir. Muitas vezes você sabe que energia e tempo são muito mais valiosos do que dinheiro, né? E às vezes você tem que cumprir com aquilo dali. Mas, irmãos, você tem que fazer, né? Me lembro que uma determinada situação na vida da gente, não sei se naquele momento foi falta de sabedoria e tal, teve situações que a gente teve que arcar, inclusive financeiramente, com determinadas coisas, porque houve uma situação extraordinária. Você tinha no caso, no momento a gente tinha uma renda, e de repente tinha duas rendas, e de repente uma das rendas, sem nenhum motivo aparente, foi tirado, assim, motivo assim, sem ter previsão. Aí você tinha um compromisso, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que honrar, né? Foi tirada, sem ter nenhuma previsão, sem ter nada. Você tem que honrar, e você vai procurar honrar. Então existem situações que fatores externos que não estão dentro da sua capacidade, dentro do seu controle, mas você deu sua palavra. E agora? Você vai pedir a Deus, ó Senhor, tua palavra diz que é para eu cumprir com a palavra. Me ajude para eu cumprir com a palavra e eu honrar aquilo que eu prometi. E a gente vai viver assim. Um exemplo simples é quando, por exemplo, um comerciante vende um produto por determinado valor, bota na prateleira, ou então, diz assim, olha, eu tenho um produto, eu vou lhe vender. Diz, o valor é X. E depois o fornecedor dele aumenta repentinamente o preço. Olha, aconteceu uma tragédia lá hoje em dia a gente está ligado, né? Está tudo globalizado. Aconteceu uma tragédia lá nas ilhas Fiji. E de lá a matéria-prima que o pessoal produz esse produto, e uma das minas lá explodiu, e você vendeu por X e agora ele está custando 4X. O cara disse, bom, eu disse que ia vender por X e vou vender por X, agora vou ter um prejuízo de 4 vezes esse valor, mas eu dei minha palavra. São coisas que acontecem que não estão no seu controle. Você disse que ia vender e vai vender. Então o nosso dever é cumprir as promessas lícitas. Evidentemente, irmão, que promessa ilícita é ilícita. Por isso que eu falei anteriormente, nós devemos pensar bastante naquilo que a gente vai prometer, né? Pensar bastante. Não há sentido em a gente dizer que vai honrar o nome da gente para cumprir uma coisa ilícita, né? Não faz sentido isso. É se arrepender daquilo que prometeu. Se eu não vou fazer isso, que isso vai desonrar a Deus 2 vezes, né? Eu já prometi fazer uma coisa que não é correta e eu ainda cumpri aquilo que não é correto. Simplesmente não faz sentido. Então nós devemos cumprir com as promessas lícitas. Eu até conversei com os irmãos, né, na quarta-feira, né, que um conhecido nosso, né, prometeu ajudar determinados irmãos, não foi? Disse, eu dei minha palavra, eu prometi ajudar. Disse, não, mas isso é errado. Não, mas eu prometi. Não, sua palavra não importa, está contrário à palavra de Deus. Você simplesmente não cumpre com sua palavra. Você diz a eles que está errado. Ah, mas eu vou passar vergonha. Você vai passar vergonha. Você prometeu uma coisa errada. Você vai chegar para os outros e vai dizer que fez errado. Biblicamente está aqui, está errado. Você pede perdão, pede desculpa, reorienta e vai seguir sua vida por outro rumo. Ah, não quero não, está errado. Você fez uma promessa ilícita.
Eu pensei que estava fazendo certo. Pensou, mas depois você descobriu que estava errado. Então, refaça a sua rota. É assim que nós devemos fazer. Então, não se justifica você cumprir promessa ilícita. Não se justifica. Por fim, irmãos, Filipenses 4:8. Vamos abrir e a gente conclui, com a graça de Deus. Filipenses 4:8. Que dever é esse? Estudar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. É o último dever. Filipenses 4:8. Leia aí, Abraão, por favor. Devemos andar nos caminhos da virtude, permanecer dele. Nós não devemos nos preocupar com o louvor dos homens, mas a aprovação de Deus. Então, para cumprir, irmãos, com esses deveres, não podemos tirar os olhos do Deus da verdade. Se a gente olhar para nós mesmos, se nós olharmos para nós mesmos, ou para os outros, viver na verdade, no mundo de mentira, sempre vai parecer que nós vamos levar prejuízo. Então, preste bem atenção nisso. Se a gente estiver olhando para nós mesmos e olhando para os outros, viver na verdade, sempre vai parecer que a gente está tomando prejuízo. Então, para isso, a gente tem que nutrir a mente com aquilo que é verdadeiro e honesto, para a gente não cair no engano na mentira. O engano na mentira é a gente ficar contabilizando nossas perdas temporais. Nosso coração enganoso sempre vai procurar nos mostrar os prejuízos em viver na verdade, os prejuízos em viver fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque muitos estão se dando bem com uma mentirinha. Então, tem muita gente se dando bem com uma pequena mentira. Não é nada assim grosseiro. Então, a gente vai perder muito, né? Vivendo só na verdade. Não é assim? Não, irmãos, não é. Nossa referência, como a gente sempre colocou, é a Escritura. Então, a gente tem que colocar a mente naquilo que é agradável à Escritura, agradável ao Evangelho. Está em consonância com a palavra da verdade, com a lei de Deus. Eclesiastes 7:1 diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso. O unguento é o perfume precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Então a gente não deve dar ouvidos à opinião do ímpio. E a gente nem deve dar ouvidos à opinião do cristão quando ele não fala segundo os oráculos de Deus. Porque senão a gente vai achar que toda vez a gente está levando prejuízo. A gente vive no mundo da mentira, o coração da gente é enganoso. Então qual é a tendência? Nossa tendência é desviar. Acho que é Zaqueu que diz, né? Que a gente normalmente está sempre com o carro desalinhado, né? A Escritura que ajuda a gente a, se a gente deixar, ele sempre vai ou para a esquerda ou para a direita, nunca vai retinho, nunca vai retinho. Quem vai nos ajudar, irmãos, a ir correto, a viver na verdade? Por isso que desde o início, lembra dos estudos, eu disse: ó, irmãos, é uma luta, viu? É uma luta aqui, é uma batalha diária, é um desafio grande para os nossos dias, viver na verdade, porque também nos nossos dias, para as pessoas, é fácil justificar uma pequena mentira, ou às vezes até uma mentira grande, mas o nosso Deus é o Deus da verdade, e a gente vai buscar andar na verdade, e o cumprimento desses deveres é crucial para manifestarmos nosso amor a Deus. Esses deveres, eles vão ornar, eles vão embelezar muito a vida do cristão, que vive num mundo em que seu príncipe é o pai da mentira. Então, a beleza é esse tipo de beleza que a gente tem que buscar, né, para as nossas vidas, né? Ser belo aos olhos do Senhor, né? Não somente estar colocando em primeiro lugar a beleza estética, né? Isso não é aquilo que a gente vai buscar em primeiro lugar, a beleza estética. Nós devemos embelezar a nossa vida com a palavra de Deus, e uma das coisas que embeleza é a verdade, nos deixa bonito aos olhos do Senhor. Pode ser que a gente fique feio, né, aos olhos dos outros, mas aí a gente não deve se preocupar com isso. Então, irmãos, que Deus nos ajude a cumprir esses deveres. Amém.